Boa noite a todas, boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui em Pelotas hoje, nesse evento bonito que está trazendo para dentro do mundo acadêmico uma temática tão importante, né? E tão necessária, eu diria, mais do que importante, necessária, sempre, mas principalmente nesse momento, né? E hoje de tarde eu estava pensando que bom que a gente está podendo ouvir, que a gente está podendo falar sobre esses temas, sobre os povos indígenas, sobre educação indígena, que vai abrindo possibilidades de vida, mesmo em tempos tão difíceis como este que a gente está vivendo nesse nosso país. Eu agradeço bastante o convite. Eu me sinto assim muito honrada de estar junto com essas pessoas queridas lá da URGS, daqui de Pelotas, e principalmente de estar aqui na mesa com a Lori, né, uma pessoa que eu gosto bastante, que eu admiro por sua trajetória, por sua atuação. Eu trabalho com educação indígena há bastante tempo. Eu comecei no início desse século, a trabalhar com os Guarani, com a educação escolar Guarani, com a educação Guarani. Então, já estou há 18 anos trabalhando, convivendo, aprendendo, trocando, enfim, né? E isso tem me dado muita satisfação como professora da universidade, como uma pessoa que vai também aprendendo para a sua vida pessoal, para a sua vida familiar, né? E também pelas políticas que a gente tem desenvolvido dentro da universidade. Então, o primeiro momento da minha caminhada junto com os indígenas, especialmente junto com os Guarani, eu ia muito para as aldeias. Ainda vou até hoje, bem menos do que eu gostaria. Hoje até o Verá cobrou, né, que não tenho ido nas festas, nos aniversários. Mas, então, o primeiro momento foi o meu aprender indo para as aldeias, e, num segundo momento, os indígenas começaram também a frequentar a universidade. Eu acho que isso é uma coisa bem importante de dizer. Desde 2008, nós temos estudantes indígenas nos cursos de graduação, e eu estive nas comissões que discutiu a política, para criar a política na universidade, que acompanhou nos primeiros tempos. Então, eu convivi bastante também, convivo com os estudantes na universidade. E, mais recentemente, nós também criamos uma política afirmativa no pós-graduação. Já estamos lá na educação, na terceira seleção. Então, temos os estudantes no mestrado e no doutorado. E, desde 2011, eu oriento estudantes no mestrado e no doutorado. Estava contando que nós já temos 4 mestres que concluíram, Caigangue, que concluíram o mestrado. Temos 2 doutorandos, uma doutoranda e um doutorando já bem avançados no seu processo de doutoramento. E temos 3, e agora mais 3 que entraram nessa última seleção. Então, assim, temos uma presença também no programa de pós-graduação. E isso faz com que essa convivência fique muito grande dentro da universidade também. Isso tudo tem me dado muitas possibilidades de aprender. Acho que é isso que eu quero compartilhar com vocês. Porque, como professora, eu fico pensando por que eu me dedico a esse tema, né? Por que eu fui estudar esse tema? E cada vez mais eu me convenço que é porque a gente precisa qualificar o lugar onde eu trabalho, o lugar onde eu ensino, que é a universidade. A gente precisa com que a universidade se torne um lugar onde o conhecimento indígena faça parte, como outros conhecimentos, numa mesma proporção que outros conhecimentos estão presentes na universidade. A gente precisa ter presente também
as pessoas, os estudantes e professores indígenas, a exemplo de outras universidades no mundo que têm professores indígenas no mundo, até no Brasil, nós temos já alguns professores indígenas no ensino superior, e porque eu acho que a nossa sociedade precisa ter presente os povos indígenas de forma mais forte e mais valorizadora. Assim. Eu acho que a gente ainda está muito longe de valorizar essa presença. Então, eu penso que a escola ela é um lugar muito importante para que esse tema, para que esse assunto, para que a história desses povos, para que o conhecimento desses povos estejam presentes, estejam fazendo parte do currículo. Então, a organização que eu fiz hoje foi pensando um pouquinho como é que seria a gente, se pensando na escola, que pontos são importantes, que pontos são necessários para inserir no currículo escolar essa temática indígena. E pode passar. Eu trago uma fala de um pensador argentino muito importante nos meus estudos, que é o Rodolfo Kusch, que ele estuda essa América profunda, o pensamento indígena e popular na América, e de como essa América ela é uma América indígena também, e como várias pessoas hoje falam dessa ameríndia, ou então nessa indo-afro-latino-américa, né? Porque nós não somos só latinos, né? Nós somos latinos também, mas somos indígenas e somos africanos também, né? Então, como que a gente tem que pensar isso? O Rodolfo Kusch fala num livro muito importante, que eu prezo muito, que se chama O Pensamento Indígena e Popular na América. Ele diz: a busca de um pensamento indígena não se deve somente ao desejo de trazê-lo à tona para analisá-lo cientificamente, senão a necessidade de resgatar um estilo de pensar que se dá no fundo da América, na América profunda, e que mantém certa vigência na atualidade para todas as populações nascidas nesta América. Então, na verdade, quando a gente trata da temática indígena, a gente está tratando de nós. Nós não estamos falando apenas, que já seria muito importante, né? Mas não estamos falando só dos povos indígenas que vivem no Brasil e que são muitos e que são importantes, mas nós estamos falando da constituição deste pedaço da América, que é o Brasil, e que diz respeito a todos nós. E por isso também que precisou dessa lei, a Lei 11.645, que cria essa obrigatoriedade. Quando essa lei foi criada, em 2008, a gente tinha lá na Faculdade de Educação da URGS uma professora caigangue, a Andila Inácio, fazendo especialização num curso específico lá, que era o ProEja Indígena. E a Andila falou que a Lei 11.645 era um presente para nós. Ela até falou, é uma dádiva para vocês. Nós lutamos para ter essa lei, porque foi, sim, todo o envolvimento dos povos indígenas em várias instâncias, para que, e até hoje, né, há uma luta dos povos indígenas para que eles sejam reconhecidos com mais, de uma forma muito mais valorizadora do que se tem feito, né? E essa lei ela foi uma conquista, né, para que se tenha, então, a obrigatoriedade de desenvolver a história e a cultura dos povos indígenas nas escolas. Então, ela dizia que era um presente para nós. Por quê? Porque nós também vamos nos conhecer melhor estudando a história desses povos, porque eles também compõem a nossa ancestralidade. Eu achei uma coisa muito bonita. Hoje de tarde o Verá falava, né? Se a gente... Não existe essa branquidade que a gente pensa que existe. Existe uma grande mestiçagem, né? E todos, qualquer um de nós, por mais branquinhos que a gente seja, se a gente vai fazer um estudo da nossa ancestralidade, e se a gente não encontra uma avó, um avô ou uma avó, principalmente indígena, a gente tem muitos traços da cultura.
Eu reconheço muito na minha história de italiana, né, de um grupo italiano que se instalou na encosta da serra com muita dificuldade e que certamente, hoje eu enxergo, eles aprenderam muito com os Caigangue. Eles aprenderam a usar o milho, a usar a farinha de milho de várias maneiras. Claro que eles foram fazendo apropriações. Eles aprenderam a usar o chimarrão. Então, assim, muitas aprendizagens que estão presentes na minha história e que vieram dos povos indígenas. Deixa eu retomar aqui. Eu fiz mais ou menos uma... Então, a importância dos conhecimentos indígenas para o nosso viver pleno, né? A América profunda, o bem viver, o encontro com nossa ancestralidade, e essa lei, então, como um presente para nós. E uma lei que nos propicia criar um projeto de educação que contemple nos currículos escolares a temática indígena, a história, a cultura, os modos de vida, a filosofia, a arte, as epistemologias desses povos que também, né, que são também a origem do nosso continente. Uma lei que visa abolir o indígena tratado como efeméride no dia 19 de abril. No máximo, né, a gente percebe que alguns municípios, como Porto Alegre, criaram a Semana dos Povos Indígenas, que já é um avanço, mas ainda, na maioria das escolas, se trata os povos indígenas naquela semana. Tu pode passar para mim? Então, assim... quais são os perigos? Eu vou ficar mais aqui do lado, se vocês me permitem, que daí eu olho para aqui e fico mais próximo de vocês também para falar. Qual é o perigo da gente tratar a temática indígena de forma pontual, de forma folclórica, como na maior parte das vezes, na maioria das vezes é tratado, né? De uma forma exótica, desconhecendo a profundidade epistêmica, filosófica e espiritual dos povos indígenas em geral. E eu digo do povo guarani em particular, porque nesse encontro a gente teve oportunidade de tarde, ontem, de ter muito contato, e aqui estão, né, os guarani para falar de si, para mostrar um pouco de si também através da sua arte, através das suas produções e das suas falas também. Porém, a gente sabe muito pouco acerca dos povos indígenas. E eles são quase invisíveis na escola. Por quê? Porque o currículo escolar, ele é um currículo basicamente eurocêntrico, né? Que a gente poderia falar aqui, se a gente pega... Esses dias nós fizemos um exercício lá para um outro assunto. A gente estava avaliando o quanto a Faculdade de Educação tem de participação na formação dos estudantes de História, e eu aproveitei para olhar as disciplinas que os estudantes fazem, e aí estudam assim, 6 disciplinas de História da Europa, 1 disciplina de História da América. História indígena não tem, ainda não tem na formação, é só alguma disciplina eletiva. Então, assim, a gente está muito distante de inserir esse conhecimento no currículo escolar. E é essa perspectiva que a gente precisa pensar. Não é só, eu vou fazer um dia lá para celebrar, vou trazer os indígenas na escola, vou fazer uma coisa bonita, que eu acho que é importante, mas não é só isso. É pensar como que nós vamos inserir esses indígenas, essa temática no currículo escolar. Então, eu faço também uma discussão filosófica, assim, de que é tão mal tratado esse tema na escola, que além de ser invisível, ele sofre assim um certo... o Heidegger diz que um fenômeno pode estar entulhado quando a gente não trata ele de uma forma adequada ou uma forma que evidencie ele nas suas qualidades, nas suas características mais importantes. Então, como a gente trata os povos indígenas sempre numa perspectiva exótica e folclórica, né?
muito deturpada, eu me lembro assim da minha formação, e às vezes eu vou, que faz mais de nos anos iniciais do ensino fundamental, que é 50 anos atrás, e eu vou nas escolas e vejo coisas muito semelhantes acontecendo. E ainda mais triste ainda, porque eu fui numa escola guarani e vi as crianças fazendo bolinha de papel e colando em cima de um índio desenhado com penacho, aquele modelo do indígena norte-americano. Então, assim, a gente vê muita coisa que seria bom que nem acontecesse na escola, porque ele acaba entulhando, né? Ele acaba provocando uma compreensão muito errônea dos povos indígenas. Aquilo que hoje de tarde o Verá falava, né? A gente queria se encontrar como pessoa, como seres humanos, como uma humanidade que tem um ponto de encontro, tem muitos pontos de diferença, que são diferenças culturais, que são diferenças no modo de vida, mas tem algo que nos aproxima e que nos faz, que propicia um encontro, que é essa nossa humanidade. Mas a gente trata de uma forma tão irreal os povos indígenas na escola, que seguidamente as crianças perguntam: os índios são gente? Eles comem que nem nós? Eles aprendem que nem nós? Fazem perguntas assim, por quê? Porque eles têm uma visão muito errônea, né? Muito deformada do que são mesmo os povos indígenas na escola. Então, tu passa para mim? Eu até fiz esse exercício aqui para fazer junto com vocês. Podemos exemplificar os efetivos enganos e desorientações que a temática indígena sofre na escola. Cada um de vocês pode citar um jeito que dá até vontade de rir, se não de chorar, que se aprende, se trata a temática indígena na escola. Eu fiz esse levantamento, fiz um estudo em livros didáticos num determinado período da história do Brasil, que mostra como as pessoas aprendiam na escola a ciência histórica extremamente deformada, por exemplo, dizendo que os povos indígenas primeiro não tem escola, não tem isso, não tem aquilo. Eles só sabem isso, aquilo. Então, assim, sempre diminuindo os povos indígenas. Fiz esse estudo, está publicado, mas não é disso que eu quero falar. Quero dizer, assim, de como a gente hoje ainda... Fiz um estudo em blogs também, para trabalhar as datas escolares, né? Aí chega lá no Dia do Índio. Faça um círculo, aí bote não sei o que na cabeça do círculo, bota 2 olhinhos, pronto, você tem um índiozinho. Essa era a atividade do dia 19 de abril com as crianças pequenas. Então, a gente poderia citar vários que todos nós passamos por isso, assim como passamos também por situações bastante formativas que nos fizeram hoje estar aqui, por exemplo, com muito respeito, com muita vontade de aprender mais. Pode passar. Aí, pensando nisso, pensando em todas essas faltas, em todo esse maltrato que a temática indígena sofre na escola, que eu comecei a pensar o que precisa ter, como que essa temática precisa ser trabalhada na escola. Então, elenquei alguns itens. Isso começou porque teve uma época que eu fui chamada para acompanhar a avaliação dos livros didáticos que iam ser escolhidos para as escolas do Brasil. Eu fui uma das pessoas chamadas exatamente para observar como a temática indígena aparecia nos livros que iam ser selecionados lá pelo MEC. Aí eu tive que estudar muito, pensar muito, e de lá para cá eu venho pensando. Uma das questões que a gente precisa tratar é da diversidade. Vou pegar aqui meu óculos, porque tem alguns itens aqui para... Hoje o Verá falou, né? Chegam a chamar de índio, no singular, nem é povos indígenas. E mesmo povos indígenas é uma designação que hoje ela tem uma perspectiva política importante. Hoje, especialmente nesse momento, certamente os povos indígenas
como outros momentos também, mas nesse momento estão pensando em estratégias conjuntas de um movimento de povos indígenas. Mas são mais de 300 povos no Brasil e que têm diferenças consideráveis. Diferenças porque são povos diferentes, diferenças porque vivem em regiões diferentes do Brasil, diferenças porque têm contatos diferenciados com outros povos ou com a colonização. Então, assim, precisa ser considerada essa diversidade. São muitas línguas indígenas também. Quando a gente mostra para os alunos, mesmo para os alunos universitários, a gente pensa que as crianças gostam e adoram, mas quando a gente mostra a língua caigangue, a língua guarani escrita, falada, para os nossos alunos universitários, eles ficam num encanto. Ficam admirados que essas línguas têm atualidade, que são usadas, que várias escolas do Rio Grande do Sul, as crianças são alfabetizadas nessas línguas, que eles têm colegas na própria universidade que falam e escrevem essa língua, né? E é uma língua tão pouco conhecida. Então, são muitas línguas indígenas também. E isso tem que fazer parte do currículo escolar, né? Inclusive até como alguns países hoje fazem, de ter a língua estudada na escola, ter em vez de, junto com o inglês, junto com o espanhol, ter, né, tem vários outros países, Bolívia, Peru, em regiões do Peru, que estudam o quechua nas escolas, a língua quechua. Então, assim, no Brasil, a gente podia ter, aqui no Rio Grande do Sul, o caigangue, o guarani, ou eventualmente uma ou outra, enfim, né? Tem várias formas da gente trazer essa diversidade. O Brasil, ele é o país que tem a maior diversidade indígena do mundo, né? É seguido pela Colômbia. Então, o Brasil tem 300 e poucas, 306 povos, sei lá, tá, mais de 300. Isso. Na Colômbia, eles têm, acho que, 40 ou 50 povos diferentes indígenas, é o segundo país. Então, vocês vejam a riqueza que o Brasil tem de diversidade de povos indígenas. E como que a gente vai tratar disso na escola, né? Então, numa disciplina que eu estou trabalhando, que é uma disciplina eletiva lá das licenciaturas, eu tenho trabalhado assim essa diversidade. Impossível, o Gerson Baniwa diz, a Lei 11.645, ela é impossível por si mesma, porque como é que tu vai trabalhar todos os povos indígenas? Não tem, é impossível. Então, a gente tem que estabelecer alguns critérios. Nessa disciplina que eu estou dando, que eu dou nas licenciaturas lá da URGS, que se chama Povos Indígenas, Educação e Escola, eu trabalho primeiro os povos do Rio Grande do Sul. Então, tem um livro que eu trouxe também para mostrar, um livro bem conhecido que a gente fez lá, organizou também lá na universidade a partir dessa lei, mas que tem trabalhos de vários pesquisadores, tem do Rogério, né, de vários que trabalharam principalmente com caigangue e guarani, né, que são os povos principais do Rio Grande do Sul. Hoje a gente tem charrua também, e eu tenho me visto pequena lá estudando sobre os povos charrua, porque eu nunca fiz pesquisa e tenho muito pouca convivência com os charrua, né? Mas é importante que eles também sejam tratados nessa disciplina que estuda os povos do Rio Grande do Sul. E depois dos outros povos do Brasil, eu encaminho pesquisas. Então, cada grupo escolhe um povo, a gente entra no site do Instituto Socioambiental ou da FUNAI, vê essa diversidade de povos, aí eles podem escolher lá, entram no site de um, no site de outro, escolhem um povo para aprofundar mais o estudo, para perceber que existe essa diversidade. Então, assim, eu acho que cada professor, cada escola, ela vai encontrar formas de lidar com essa diversidade, escolher, bom, surgiu alguma coisa lá que envolve o povo chavante, vamos estudar mais esse povo nesse momento. Tem um aluno ou uma aluna que traz uma especificidade, traz uma curiosidade, aquela pode ser aproveitada. Mas é impossível que a gente trate de todos.
Agora, é importante que se diga que existe essa diversidade. Um outro aspecto que eu acho que deve ser tratado na escola é a dinâmica cultural, as transformações e a historicidade. Tinha um caigangue, logo que eu comecei a trabalhar com os caigangue também, que ele dizia assim: imagina se vocês tivessem que andar que nem o Pedro Álvares Cabral. Vocês nem iam aguentar, né? Vocês mudaram. Ninguém anda mais que nem o Pedro Álvares Cabral. Eu ria muito, assim, mas a inteligência dele de fazer eu perceber que a minha cultura, o meu modo de vida se transformou desde 1500 para cá, e que eles também tinham se transformado por vários motivos, por questões muito internas deles, por relações que eles estabelecem, pela colonização. Então, assim, tudo isso faz com que a cultura se transforme e se mude. No entanto, os indígenas são extremamente cobrados quando eles aparecem na universidade. Então, lá na URGS, não sei como é que é aqui na UFPEL, mas lá na URGS eles são muito questionados, no início principalmente. Vocês não, são índios, mas como é que estão usando celular? Andam de roupa, estão na universidade, né? Então, fazendo essas perguntas. Então, essa historicidade, essa dinâmica, essa transformação, ela precisa ser mostrada para os nossos alunos, mostrando que tem indígena que é médico, tem indígena que mora lá na aldeia, tem indígena que nunca foi para a cidade, mas tem indígena que mora na cidade. E toda essa diversidade de modos de vida, né, não faz com que o indígena deixe de ser indígena. Então, é mostrar essas coisas. Tem indígena que é escritor. Então, hoje, né, de tarde, a gente falava sobre a literatura indígena. Tem vários hoje no Brasil. Tem estudos assim que mostram a pujança já da literatura indígena no Brasil. A gente tem um escritor que já foi premiado naquela feira de Frankfurt, né, que é bem importante, né, como é que chama, de livros que tem de escritores e livros que tem na Alemanha. No Brasil ele é pouco reconhecido, mas fora do Brasil, que é o Daniel Munduruku. Então, assim, a gente tem essa dinâmica faz com que os indígenas apareçam em vários setores da vida social, se mantendo indígenas. Bom, outro item, então, que eu acho importante, agora ir mais rápido para poder, povos indígenas participem da história e na história, né, protagonismo histórico. O que eu anotei? Eles não são apenas os primeiros habitantes do Brasil, mas são povos que fazem a história e que têm uma participação importante e contínua na história do Brasil. E isso precisa ser mostrado aos nossos alunos, né? Principalmente nas aulas de história. A gente tem já hoje uma produção de pesquisa que mostra que não precisa só ensinar os povos indígenas lá na pré-história e depois na Constituinte, daí ficar aquele ato sem nunca tratar de povos indígenas, porque tem várias produções que mostram que os povos indígenas estão presentes na história do Brasil. O passado dos povos indígenas, isso é importante que se estude, mas não como povos do passado. Então, isso também, as aulas que a gente vai nas escolas, agora não estou mais acompanhando o estágio, mas a gente ia para as escolas quando as professoras ensinavam sobre povos indígenas, mais parecia uma aula de conjugação de verbos no passado, porque viviam, habitavam, moravam, comiam, plantavam. Eles plantam, eles vivem, eles riem, eles habitam, eles moram, né? Eles são do presente também, né? E isso é pouco tratado nas escolas. Um outro aspecto, então, é a contemporaneidade e a atualidade, que eu já falei também lá na dinâmica cultural. A continuidade, eles sempre estiveram aqui, mesmo quando deles não se falava, né? Então, a memória, a tradição, os saberes ancestrais mantêm uma continuidade indígena no Brasil e na América, cuja presença se faz pela tradição oral, pelos modos de educar, nos modos de viver.
há uma filosofia indígena, né, segundo Cuxi, e uma epistemologia indígena, segundo Viveiros de Castro. Então, acho que é isso que a gente tem que se debruçar profundamente para conhecer essa filosofia e para conhecer essas epistemologias. São sociedades complexas que merecem atenção, que dedicamos para estudar a Grécia, para estudar Roma, para estudar a Revolução Francesa. Quer dizer, nenhum professor de história, eu falo dos professores de história porque eu sou professora de história, né? Mas nenhum professor ensina um conteúdo sem estudar. A gente estuda muito para ensinar um conteúdo, a gente faz uma licenciatura, a gente estuda, se é professor de português, se debruça sobre o conteúdo de português. Os professores de história se debruçam muito sobre história, principalmente da Europa, né? E a gente, quando vai trabalhar com povos indígenas, as professoras dizem: ai, mas não tem nada, o que eu vou ensinar? Eu disse: pega os livros lá que tem bastante coisa, daí dou 4, 5, 6, 7, 8, mostro um monte de livros que tem já, porque a gente precisa estudar. Enquanto a gente não muda o currículo da formação dos professores, nós temos que nos dedicar por conta própria nossa e escolher os conteúdos que a gente quer desenvolver e estudar. Eu me lembro que, eu não sei se tu te lembra, Verá, mas logo que foi promulgada a lei 11.645, o Verá foi fazer uma palestra lá para as professoras. E daí uma professora perguntou, era Semana Indígena lá da FACED, e uma professora perguntou: e agora, como é que os professores vão se ver para aplicar a lei? Aí primeiro ele riu, isso vai ser bem difícil, né? Não sabem nada. E daí ele contou as várias histórias do que acontecia quando ele ia para as escolas. Que hoje de tarde ele falou falou um pouquinho aqui. E depois ele disse: olha, precisa de 3 movimentos. Primeiro, ter sensibilidade, né? Querer trabalhar esse tema. Segundo, estudar esse tema profundamente, porque não adianta só ter sensibilidade. E terceiro, escutar os próprios povos indígenas. Então, acho que a gente está num movimento de trazer esses intelectuais, que às vezes são intelectuais da oralidade, que já são considerados intelectuais no Brasil, na América. Se fala muito na América hoje dos intelectuais indígenas, que são esses intelectuais que vão para a universidade, que fazem mestrado e doutorado também, mas são aqueles intelectuais como o seu Jorge Garcia, por exemplo, né, que é um grande intelectual que nem assina o nome dele, porque ele não teve a formação dele pelas letras. Ele diz: a minha universidade é a mata, na mata que eu aprendi. Então, assim, e ele é um sábio, ele dá aula num programa lá da URGS, que é os Saberes Indígenas na Escola, que é de formação de professores indígenas. Ele dá aula para 175, acho que são professores caigangue, sem saber ler e escrever, porque não tem importância a leitura e a escrita na trajetória de formação dele. Claro que os professores sabem ler e escrever, são professores que já estão na universidade, alguns já fizeram. Então, assim, ouvir esses indígenas e valorizar esses saberes e esses conhecimentos é algo muito importante. Há pouco tempo nós tivemos lá em Porto Alegre, é um projeto que tem lá com os auditores do Estado, e que estão acompanhando os municípios do Rio Grande do Sul para ver se eles estão cumprindo a Lei 11.645. E daí eles chamaram representantes desses municípios, e nós, lá da URGS, da Faculdade de Educação, fomos conversar com as pessoas dos municípios. E tinha gente de vários municípios, era um auditório grande, daí tinha secretário de Educação, tinha prefeitos. Quando é auditor do Estado que chama, vai o prefeito, né? Porque mexe no dinheiro, né? E daí, auditores da Receita mesmo. E daí, quando eu falei para eles que eles poderiam chamar intelectuais indígenas para ajudar na formação, foi assim: como assim? Aonde que nós vamos encontrar esses intelectuais? No Guarita, né? Daí tinha vários municípios lá que faziam divisa com Guarita, Nonoai, né? Fui falando de vários lugares de terras caigangue, de terras guarani, e os olhos arregalados, assim, porque para a maioria das pessoas não passa pela cabeça
que aquelas pessoas que são extremamente discriminadas nos seus municípios sejam pessoas portadoras de um conhecimento grande e profundo, né? Hoje o Verá dizia, né? Porque a gente não anda assim limpinho, porque não tem limpo dentro de uma perspectiva nossa, né? De limpeza, de pulcritude, assim como diz o Kush, né? A gente sempre acha que aquele é inferior, né? Então acho que é esses movimentos que a gente precisa fazer. Então, a voz dos próprios indígenas, em última instância, são eles que podem falar de si. Eu acho que um outro aspecto importante para a escola e para a gente mexer no currículo escolar e para trazer essa temática para a escola é a gente ter presente a reciprocidade para uma educação intercultural. Hoje se fala muito em educação intercultural. Eu acho que um dos aspectos que nos torna mais humanos seria a gente poder contemplar essas diversidades, né, tão ameaçadas nesse momento, mas que a gente não deve abrir mão, porque elas fazem parte da humanidade, né? O Rodolfo Kusch fala que a humanidade na América ela passa por encontrar com essa nossa ancestralidade indígena. Ele fala no fedor da América. E ele trata esse fedor como algo muito positivo. Hoje, o Verá falando de tarde, eu me lembrando muito assim, de como é difícil para nós olhar e valorizar esses povos indígenas, porque eles estão sempre colocados nesse lugar do pejorativo. Então, como que a gente positiva isso e traz, né, presente? O Fanon, que é um grande intelectual negro, foi um grande pensador negro, ele fala, né, que o reencontro com a humanidade é a gente poder reconhecer também essa presença, negra no mundo, né? Então, a gente está muito incompleto ainda, enquanto humanidade, né? Eu só queria ler aqui. Então, a reciprocidade para uma educação intercultural, que os povos indígenas são, né, ontologicamente, eles são interculturais, porque eles precisam do outro, eles evidenciam as diferenças e incompletudes, eles buscam a complementariedade, eles buscam a interculturalidade, e nós sempre nos achamos completos, né? Tem a Devanir Pinheiro, que ela estuda esses processos de branquitude, branquidade, ela diz não existe essa branquidade, é uma pseudo-branquidade, né? Então ela olha para mim e diz, a gente já tem né, pseudo-branca, né? Tu não é uma branca, tu é uma pseudo-branca. Tu te acha branca, mas tu não é, porque já tem tantas cores na minha composição, né? Bom, e finalizando, então, contribuir para dirimir o racismo, o menosprezo e a discriminação, positivar a imagem dos povos indígenas. Nessa disciplina que eu dou de povos indígenas, educação e escola, entre outras coisas, a gente faz uma saída de campo, ou mais de uma, vai para uma aldeia. Então, convida indígenas para falar, tem todo um trabalho. E se cria em todas as vezes que eu dou essa disciplina, se cria um sentimento muito assim, de admiração, né? De reconhecimento e de admiração. Aí uma aluna esses dias na disciplina disse assim, ai, professora, será que a gente não está olhando só para as coisas boas dos indígenas? E daí junto nós, né, porque eu disse, claro, eles são tão humanidade quanto nós, tem coisa boa e coisa ruim, né? Mas eu acho que a gente está num momento que a gente precisa afirmar as coisas boas, porque as coisas ruins tem um monte de gente falando fora aqui da sala de aula, né? Então é mesmo positivar esses aspectos para que os povos indígenas possam ser vistos com mais, com a beleza que eles têm. E quando a gente ouve, assim, hoje de tarde, eu cheguei bem no momento que o Verá estava começando a falar. E
Hoje foi o Verá, mas eu escuto. Depois foi não é Gilson, o Gildo. Depois foi o Gildo, estava aqui a Talcira, eu tenho vários estudantes, a gente ouve esses sábios, a gente ouve os mais velhos, a gente ouve os mais jovens também, a gente aprende, a gente compreende muitas coisas desse mundo que às vezes a gente não consegue aprender com os parâmetros que a gente tem vindo de outras correntes filosóficas e epistemológicas. Então, eu penso que, elencando esses aspectos assim que eu tenho pensado, e que vai ao encontro de muitas outras, eu vejo que tem vários outros estudos que vão também por esse caminho, de trazer esses elementos e outros para compor o currículo da nossa escola. E claro que quando a gente fala em currículo, a gente está falando de um lugar que precisa ser disputado, porque a primeira coisa que aparece é: ai, mas e os conhecimentos universais, aonde ficam se eu boto os povos indígenas? Então, a gente tem várias criações que não têm sentido, porque não existe conhecimento universal, ou todos são universais ou todos são locais. Quer dizer, os povos indígenas também precisam constar como constam outros conhecimentos. E a gente precisa fazer esse movimento. Para começo de conversa era isso. Já me alonguei demais. Passo para minha colega também.